Criança Interior 1. Nas próximas aulas, compartilharei com vocês como praticar o exercício da criança interior. A criança interior é uma parte que todos nós temos. Quando conseguimos nos conectar com nossa criança interior, alcançamos a plenitude pessoal. E, quando conseguimos nos conectar com a criança interior de outras pessoas, como a dos nossos pais ou parceiros, podemos criar relacionamentos harmoniosos e felizes. Por isso, este é um instrumento muito importante. O que exatamente é a criança interior? Refere-se às partes de nós que, durante o processo de crescimento, não foram completamente transformadas, curadas ou processadas. Ela pode ser dividida em duas partes principais, uma é a criança interior ferida, e a outra é a criança interior divina, cheia de criatividade e pureza. O conceito de criança interior foi inicialmente proposto pelo psicólogo Carl Jung, que a chamou de arquétipo da criança divina. Carl Jung foi um estudioso muito especial. Através de estudos transculturais, ele descobriu que diferentes culturas compartilham arquétipos coletivos inconscientes, como o contraste entre masculino e feminino ou a figura do herói. Em muitos mitos e histórias, há frequentemente narrativas de crianças salvando vilarejos, simbolizando nossa inocência e criatividade interiores. A importância de reconhecer a criança interior reside no fato de que ela nos conecta com a parte mais sagrada e pura de nós mesmos. No entanto, muitas pessoas, ao falar sobre a criança interior hoje em dia, concentram-se excessivamente na parte ferida, o que pode nos levar a ficar presos em histórias de vítima, sem conseguir sair delas. Portanto, ao lidar com a criança interior, devemos primeiro nos conectar com o aspecto divino, evitando sermos dominados pela parte ferida. Agora, podemos fazer um exercício simples. Relaxe, sente-se ereto e feche os olhos. Coloque as mãos sobre o peito e sinta a sua essência divina. Diga a si mesmo: sou abençoado. Vim a este mundo com uma missão. Todas as dores são experiências que me ajudam a crescer. Eu não sou minha dor, nem sou minhas experiências. Este exercício básico nos ajuda a estabelecer uma conexão com a criança interior, permitindo-nos curar e transformar a parte ferida a partir de nossa essência divina. A sabedoria da vida está em transformar pontos de dor em pontos de luz, utilizando nossa essência divina para abraçar e curar a criança interior ferida. A essência do exercício da criança interior é aceitar a si mesmo incondicionalmente, conectar-se com sua essência divina e usá-la para transformar e curar as partes feridas. Isso exige determinação, não apenas o desejo de mudar, mas uma decisão profunda dentro de nós. Vamos fazer outro exercício simples de meditação. Relaxe, sente-se ereto, feche os olhos e respire profundamente algumas vezes. Concentre-se no coração e sinta-se abençoado e amado. Diga a si mesmo: estou seguro. Sou digno de amor. Minha vida tem valor. Nas próximas aulas, exploraremos mais profundamente como realizar os exercícios de transformação da criança interior. Hoje, espero que todos tenham compreendido este conceito, e todos nós temos uma criança interior. Ao se conectar com os outros, veja a criança interior por trás de seus comportamentos. Pratique mais esses exercícios de respiração e diga a si mesmo: estou seguro. Sou digno de amor. Minha vida tem valor. Espero explorar esta jornada preciosa com vocês nas próximas aulas. Obrigado por assistirem, e até a próxima. Criança Interior 2. Olá a todos, hoje chegamos à segunda aula sobre a criança interior. Na aula anterior, expliquei o conceito básico da criança interior e como começar essa prática. Nesta aula, vou focar em alguns exercícios da criança interior, que são, na verdade, movimentos muito importantes em todas as práticas espirituais. Se você não conseguir realizar esses movimentos, muitas pessoas podem acabar adormecendo durante a prática por falta de concentração, o que seria uma pena. Em especial, há 3 movimentos que são extremamente importantes. O primeiro movimento é fechar os olhos. Sempre que realizamos qualquer transformação interior, seja sobre a criança interior, a família de origem, o sábio interior ou a projeção da sombra, se mantivermos os olhos abertos, nossa visão será invadida por luzes externas, imagens do fotógrafo, do diretor ou de outras pessoas, o que fará com que nossa mente seja perturbada pelo mundo externo, impedindo-nos de mergulhar profundamente em nosso interior.
Todas as práticas espirituais são, na verdade, transformações internas, sem relação com a realidade externa. Por isso, é algo muito importante, pois não se trata de transformar o ambiente externo. Por exemplo, ao lidar com a criança interior, podemos ter que enfrentar eventos de 10 ou 50 anos atrás. Esses eventos, na verdade, não existem mais no passado, não podemos encontrá-los. Mesmo que voltemos ao prédio onde crescemos, ele pode já ter sido demolido, a pessoa que nos intimidou pode já não estar viva, o pai que nos repreendeu pode ter falecido há muitos anos. Onde estão essas coisas? Elas existem apenas em nosso coração, então o que precisa ser transformado é apenas o nosso coração. Portanto, precisamos entender claramente que, seja ao falar de um ex-marido ou de uma ex-esposa, tudo isso é uma projeção da mente. Devemos transformar as feridas causadas pelos nossos pais, assim como os pais projetados pela nossa mente. Todas as experiências da vida acontecem no momento presente. Não importa o que você tenha vivido, desde o momento do seu nascimento, todas as suas experiências ocorreram no agora. Então, o que acontece quando fecho os olhos? Ao fechar os olhos, deixo de lado o mundo exterior. Meu foco muda do fotógrafo e da câmera para meu interior, sentindo o estado do meu coração. A jornada mais longa da vida é do cérebro, ou seja, da visão e consciência do mundo externo, até o coração, neste momento presente. Essa é a chave para a transformação. Assim, crie o hábito de, ao andar de ônibus ou esperar por alguém, permitir-se ficar em silêncio. Mesmo durante as refeições, ao fechar os olhos, você perceberá que seu paladar, tato, percepção e olfato se tornam mais intensos. Ou, quando sentir ansiedade, preocupação, impotência ou medo, também ficará mais sensível. Portanto, a primeira coisa, ao fazer qualquer transformação, é lembrar-se de fechar os olhos e criar esse hábito. A segunda coisa é colocar as mãos sobre o peito. Este é um excelente âncora do coração, assim como um barco precisa de uma âncora para se estabilizar no mar. Como estabilizamos nosso coração? Precisamos de uma âncora do coração. Colocar suavemente as mãos sobre o peito simboliza que respeito meu coração, respeito meu subconsciente. Não vivo mais sob os olhares dos outros. Se você me ama, me odeia, me critica ou me elogia, isso é apenas a sua opinião, não tem nada a ver comigo. O mais importante não é como você me vê, mas como eu me vejo. Então crie o hábito de ser fiel a si mesmo, de se conhecer e conectar-se com seu interior. Muitas pessoas sofrem porque vivem sob os olhares dos outros. Por causa de algumas palavras ditas por alguém ou porque seu pai o repreendeu há 30 anos, essa dor pode durar até hoje, sendo levada até o caixão, transformando-se em cinzas, ainda misturada com raiva e tristeza. Isso não é muito lamentável? É muito lamentável. Portanto, a sabedoria da vida está em aprender a cuidar de si mesmo, tornando-se o melhor pai para si mesmo, cuidando da criança interior ferida. Após 2 aulas, falaremos sobre como realizar essa prática, mas agora vamos falar sobre os fundamentos. Primeiro, feche os olhos. Segundo, coloque as mãos sobre o peito. Crie esse hábito. Gosto muito desse movimento. Até mesmo ao receber uma mensagem, minha primeira reação pode ser: será que é sério? Imediatamente me lembro de voltar ao meu interior. Caso contrário, minhas emoções podem ser arrastadas por aquela frase ou mensagem de celular, trazendo raiva e tristeza. Então coloco imediatamente as mãos sobre o peito, fecho os olhos e retorno ao meu interior, conectando-me com minhas necessidades. Este é um movimento muito bom. Pratique-o frequentemente. Há até outro exercício excelente, especialmente para iniciantes, chamado mão superior e inferior. Coloque a mão direita sobre o peito e a mão esquerda sobre o dantian, que está localizado cerca de 2 dedos abaixo do umbigo. A mão direita sobre o peito, a esquerda sobre o dantian. O benefício do dantian é que, ao respirar profundamente, você pode sentir o movimento da respiração, ajudando-nos a relaxar, focar no presente e fechar os olhos novamente. Claro, mantenha a coluna ereta, pois é fácil curvar-se, mas, se você se endireitar, será difícil não se sentir feliz e também difícil sentir tristeza. Quando você se curva, é difícil se sentir feliz, você não consegue sorrir.
O corpo influencia as emoções, então corpo e mente são integrados e interativos. Crie o hábito de manter-se ereto. Isso não só é bom para a coluna, mas também ajuda nas emoções. Observe que amigos com depressão ou problemas emocionais geralmente estão curvados. Mesmo que você esteja muito feliz, experimente sentar-se curvado por 5 minutos, você pode entrar em um estado de tristeza e impotência. Por outro lado, uma pessoa desanimada, ao tentar sentar-se ereta, sentirá um pouco mais de alegria. Use bem nosso corpo, deixando-o influenciar nossas emoções. Terceiro, além de fechar os olhos e colocar as mãos sobre o peito, pratique afastar todas as pessoas e coisas externas. Este é um exercício de visualização. Visualizar não é ver coisas, não é necessário ver nada. Muitas pessoas não conseguem ver nada, e isso não é um problema. Algumas pessoas veem com muitos detalhes, como em um filme, enquanto outras não veem nada, e isso está tudo bem. Às vezes choro, mas o sentimento é muito forte. A definição de visualização é muito simples, é sentir no presente, no momento atual, conectando-se com o coração, e não vendo com a mente ou os olhos. Basicamente, com os olhos abertos, é impossível visualizar. Portanto, se você não está acostumado, feche os olhos em seu quarto, em um lugar onde se sinta seguro, e faça este exercício. Afastar é muito importante, e o quanto você afasta depende de você. Você pode começar com as pessoas mais próximas, ou alguém que você ama ou odeia muito. Pode afastá-lo por dezenas de metros, centenas, milhares ou até milhões de metros. Se for alguém muito próximo, que você não quer afastar tanto, afaste-o por algumas dezenas de metros. Qual é a chave aqui? Normalmente estamos muito próximos dessas pessoas, e nossas emoções são perturbadas, até mesmo decididas pelo ambiente externo. A vantagem de afastar as coisas amadas é que recupero a mim mesmo, possuo a mim mesmo, e isso é muito importante. Crie o hábito. Na primeira vez que fizer este exercício, pode parecer estranho, mas encorajo você a praticar diariamente até se acostumar. Mesmo que essa pessoa esteja a poucos metros de você e sua mãe a 5 metros gritando com você, seu chefe a 7 metros criticando você, e você pode estar relaxado, porque está acostumado a afastá-los. Mesmo que seu chefe esteja a 10 metros de distância gritando com você, você o relaxa, diminui, e sua voz se torna confusa, em preto e branco, não mais clara. Assim, suas emoções não serão perturbadas. Acabei de falar sobre 3 pequenas técnicas. Primeiro, colocar as mãos no peito, ou depois, fechar os olhos, e, por fim, afastar as pessoas e situações. Vocês conseguem praticar essas habilidades básicas? Ao realizar os exercícios, lembrem-se de que há 3 situações em que não é adequado praticá-los. Primeiro, quando estiver emocionalmente agitado. Não é possível fazer os exercícios nesse estado. Quando você diz estou com muita raiva, primeiro permita-se fazer exercícios de respiração. Se estiver muito agitado, não precisa falar nada, apenas relaxe, respire profundamente, inspire profundamente e expire profundamente. Há uma técnica de respiração profunda que eu gosto muito e que eu mesmo pratico com frequência. Feche os olhos, respire profundamente e visualize o amor universal. Se você tem uma crença religiosa, será mais fácil. Você pode imaginar Deus ao seu lado, o Espírito Santo ao seu lado. Se você pratica o budismo, pode imaginar os Budas e Bodhisattvas ao seu lado. Se não tem religião, pode imaginar a sacralidade do universo, algo maior que você, a verdade, bondade e beleza do universo. Pode ser um campo, o gato mais adorável ou o cachorro que você mais gosta, representando a sacralidade do universo. Sinta esse amor, um amor incondicional que não depende de quão bonito você é. As plantas e árvores não florescem ou brilham por causa de alguém que passa por elas. O sol, independentemente de quem você é, ilumina tanto os bons quanto os maus. Isso é amor incondicional. O universo nos dá esse amor incondicional, então tente se conectar com ele. Quando se sentir inquieto, conecte-se ao amor universal, respire profundamente e só então comece qualquer prática espiritual. Segundo, não faça os exercícios imediatamente após comer. Isso porque, após uma refeição, o sangue se concentra no sistema digestivo, o que pode causar desconforto.
Os exercícios exigem muita energia, então, após comer, permita-se caminhar um pouco e relaxar. Geralmente, o ideal é esperar pelo menos meia hora, ou até uma hora, para obter melhores resultados. Terceiro, o mais importante, se você não tiver determinação para mudar, esses exercícios não terão utilidade. Você pode sentir que eles não ajudam. Precisamos entender que o objetivo desses exercícios é apenas a transformação interior, não mudar o outro. Nunca faça os exercícios pensando em fazer seu marido amá-la mais, ou sua esposa amá-lo mais, ou para que parem de incomodá-lo. Isso não vai funcionar. O objetivo dos exercícios não é mudar o outro, mas mudar a si mesmo. Não é como se, após os exercícios, seu chefe fosse tratá-lo de outra forma ou seu marido agisse de maneira diferente. Mesmo que ele esteja em sofrimento, precisamos apenas mudar a nós mesmos, e então veremos uma versão diferente dele. Aqui estão algumas dicas adicionais. Primeiro, algumas pessoas precisam de música. Especialmente se você não está acostumado, escolha uma música que você goste. Se perceber que não precisa de música, poderá praticar em qualquer lugar e a qualquer momento. Outras pessoas precisam visualizar uma cruz ou uma imagem de Buda à sua frente. Você pode escolher conforme sua necessidade, porque cada pessoa é única, e você deve crescer à sua maneira. Ao fazer a visualização da criança interior, tem uma dica muito importante que explicarei em detalhes na próxima aula. Se você tiver um mapa mental, encorajo-o a visualizar seu interior, uma cruz divina dentro de você, representando o amor de Deus em seu coração. Se você pratica o budismo, pode visualizar uma flor de lótus dentro de você, com a criança interior pequena dançando sobre ela, ou pode visualizar a luz infinita de Buda envolvendo a criança interior. Essas são visualizações poderosas e intensas. O ponto é conectar-se ao sagrado interior, pois diferentes pessoas têm diferentes imaginações sobre o sagrado. Que tal usarmos este último minuto para fazer um simples exercício de respiração relaxante? Permita-se relaxar completamente. Lembre-se de onde colocar as mãos, crie o hábito desse movimento. Coloque pelo menos uma mão no peito. Então, apenas respire profundamente, devagar, feche os olhos e afaste todas as imagens que surgirem agora. Deixe-as aparecer e desaparecer, sem tentar agarrá-las. Lembre-se do princípio da atenção plena e não julgar, não rotular, não avaliar qualquer sensação do momento presente. Permita que elas surjam e continue relaxando, conectando-se ao seu interior mais sagrado. Você sente sua criança interior dançando feliz, cercada pela luz divina, pela luz infinita, por uma força maior que representa a verdade, bondade e beleza, abraçando e envolvendo você. Você sente que é muito amado. Lembra-se das 3 frases que mencionei na aula passada? Eu estou seguro, eu sou digno de amor, minha vida tem muito valor. Este exercício da criança interior é apenas uma preparação. Criança Interior 3. Chegamos à terceira aula sobre a criança interior. Nas 2 aulas anteriores, já explicamos alguns conceitos básicos e os preparativos iniciais. Nesta aula, podemos começar a falar sobre o primeiro passo dos 4 estágios de transformação da criança interior e expressar as emoções. Ao praticar os exercícios da criança interior, precisamos nos lembrar de que não estamos transformando o evento em si, mas sim nossa reação emocional a ele. Essa distinção é muito importante, caso contrário, podemos acabar focando em culpar os outros, dizendo coisas como: "O que você fez, mãe? Por que você fez isso, chefe? Você é uma pessoa má." Isso só nos fará ficar ainda mais irritados e, às vezes, nos sentirmos mais feridos após o exercício. Portanto, não estamos tentando transformar o outro ou o evento, mas sim as emoções feridas que carregamos dentro de nós por causa dessas situações. A criança interior não se refere necessariamente ao nosso eu da infância, mas é uma metáfora que pode representar nosso eu de 3, 13, 23 ou até 53 anos. O conceito da criança interior transcende o tempo e o espaço, simbolizando as feridas que sofremos em diferentes idades. O primeiro passo dos 4 estágios é expressar as emoções. Aqui, emoções refere-se aos sentimentos que experimentamos em resposta a certos eventos, como tristeza, impotência, medo, culpa, autoacusações, vergonha, inferioridade, raiva ou até alegria, emoção e entusiasmo.
Precisamos nos familiarizar com esse vocabulário emocional, pois as emoções são a energia vital em movimento. Ao revisitar experiências passadas, permita-se relaxar, sentar-se ereto, fechar os olhos e afastar mentalmente o evento. Por exemplo, lembre-se de uma experiência dolorosa de quando você tinha 7 ou 17 anos. Lembre-se de não expressar suas emoções imediatamente, pois isso pode levar a uma descarga emocional, em vez de uma transformação. Aqui estão 3 técnicas importantes. Primeiro, faça um trabalho prévio de aterramento e conexão, permitindo-se sentir os pés firmemente plantados no chão, como uma árvore com raízes profundas. Sinta o apoio da terra. Essa energia nos dá segurança ao expressarmos nossas emoções. Segundo, visualize a luz do universo, como uma luz branca, entrando pelo topo da cabeça, passando por todo o corpo e purificando nossa energia. Diferentes cores de luz representam diferentes energias, e você pode escolher a cor que preferir. Terceiro, ao expressar emoções, comece com as palavras "eu reconheço", em vez de culpar os outros. Coloque as mãos no peito, pense em algo que você gostaria de resolver, afaste-o mentalmente e, então, diga as suas emoções com calma. Por exemplo, eu reconheço que senti medo e culpa naquela época. A essência deste exercício é abraçar suas emoções, assumir responsabilidade por elas, em vez de transferir essa responsabilidade para os outros. Crie o hábito de fazer esse exercício diariamente, seja a versão completa ou uma versão mais simples. Quando você conseguir fazer isso todos os dias, será capaz de conviver pacificamente com suas emoções e se tornar seu melhor amigo. Esse é o primeiro passo dos 4 estágios de transformação da criança interior, de expressar as emoções. Na próxima aula, exploraremos o segundo passo. Agradeço sinceramente pela participação de todos. Criança Interior 4. Olá a todos, sejam bem-vindos à 4ª aula sobre a criança interior. Hoje vamos falar sobre o segundo passo na transformação da criança interior. Na última aula, discutimos o primeiro passo, de expressar as emoções. O passo de hoje é muito importante, assumir a responsabilidade. O que significa assumir a responsabilidade? No mundo, existem apenas 3 tipos de coisas: as minhas coisas, as coisas dos outros e as coisas do universo. O sofrimento na vida frequentemente vem do fato de não lidarmos com as nossas próprias coisas, mas sim com as dos outros, ou até tentarmos lidar com as coisas do universo, assumindo responsabilidades que não nos pertencem. Tornar-se um salvador, como uma galinha-mãe que constantemente ajuda os outros, acaba nos deixando exaustos. Ao lidar com a criança interior, quando expressamos emoções, podemos sentir culpa e tristeza, o que pode nos deixar sobrecarregados. Especialmente quando enfrentamos erros do passado, como ter magoado alguém, mentido, traído ou cometido outros atos prejudiciais. Se você já fez essas coisas, pode acabar mergulhando em sentimentos profundos de culpa, autoacusação e tristeza ao trabalhar a criança interior, ficando cada vez mais angustiado. Por isso, precisamos distinguir claramente as responsabilidades. O resultado de qualquer interação entre 2 pessoas não é criado por apenas uma delas. Existe um ditado que diz: uma mão sozinha não bate palma. As situações são criadas por ambas as partes. Assim, precisamos diferenciar as responsabilidades. Mesmo em casos de brigas, discussões, divórcios ou traições, a outra pessoa tem sua parte de responsabilidade, e eu tenho a minha. Algumas responsabilidades podem nem ser minhas ou da outra pessoa, mas sim influências do ambiente ou de fatores externos. Portanto, é crucial diferenciar entre as minhas coisas, as coisas dos outros e as coisas do universo, em vez de carregar toda a responsabilidade. Por outro lado, mesmo quando somos feridos por alguém, vale a pena perguntar: será que eu também tenho alguma responsabilidade nisso? Assumir a responsabilidade significa assumir apenas a parte que cabe a mim. Você pode dizer: eu tinha apenas 3 anos, fui intimidado, machucado, espancado, ou até mesmo abusado. Que responsabilidade eu poderia ter? Uma criança de 3 anos, obviamente, não precisa assumir a responsabilidade pelos danos causados pelos pais ou estranhos. Mas, se você agora tem 30, 40 ou 50 anos e ainda vive com essa dor e culpa, então eu pergunto: quem, neste momento,
deve ser responsável pelos sentimentos que você carrega há mais de 30 anos? Quem é que todos os dias diz a si mesmo: eu sou uma vítima, eu não sou amado? Quem conta para os outros: minha infância foi terrível? Quem repete constantemente essa história de vítima? Quem é o diretor dessa história de vítima? A resposta, claro, é você mesmo. Além de você, quem mais é o diretor dessa história? Portanto, assumir a responsabilidade não significa carregar o peso do mundo, mas sim ser responsável pelas suas emoções e pela sua vida. Talvez, na época, você tivesse 2 ou 3 anos e tenha sido abandonado, e isso não era sua responsabilidade. Mas vale a pena assumir a responsabilidade por ter vivido décadas preso a essa dor. Inconscientemente, você pode até usar essa identidade de vítima para justificar o quão miserável você é e evitar assumir responsabilidades. Às vezes, em discussões com parceiros ou amigos, você pode dizer algo como: você sabe o quanto minha infância foi difícil? Você é tão sortudo. Transformando sua dor em uma arma para obter reconhecimento, ou até mesmo como uma identidade. O ego é algo muito sutil, complexo e, às vezes, até astuto. O ego pode se manifestar em qualquer posição, não apenas em ganância, medo, egoísmo ou luxúria. Exagerando um pouco, até mesmo sua prática espiritual pode ser uma manifestação do ego. Indo mais longe, ser padre, pastor ou monge também pode ser uma manifestação do ego. Se você usa essas coisas para fugir de suas responsabilidades, para evitar sua dor e ocupar um lugar moral elevado, mesmo que aparentemente faça coisas compassivas, como distribuir comida ou ajudar os outros, isso ainda pode ser uma manifestação do ego. Portanto, devemos ter cuidado. Quando dizemos que estamos feridos, será que usamos nossos sentimentos para justificar comportamentos irresponsáveis? Aqui, gostaria de aproveitar para compartilhar um conceito muito importante. Eu gosto muito da ideia de congruência, proposta por Virginia Satir, fundadora da terapia familiar. Ela tem uma visão especial: congruência não é apenas ser fiel aos seus sentimentos, mas também não ser dominado por eles. Virginia Satir acredita que a verdadeira congruência é alcançar uma situação de 3 vitórias: eu ganho, você ganha e o ambiente ou equipe também ganha. Os sentimentos não são absolutos. Respeite seus sentimentos, mas não os amplifique ou se envolva demais neles. Assumir a responsabilidade é extremamente importante. Caso contrário, ao apenas falar sobre sentimentos, você pode cair em extremos ou se afundar demais em suas emoções ou usá-las como uma forma de manipulação ou acusação. Então, o primeiro passo é expressar as emoções, e o segundo passo é assumir a responsabilidade. As emoções não são o destino final, mas um ponto de partida, uma entrada para conectar-se com as necessidades internas. Sob as emoções, existem muitas expectativas, crenças, valores e identidades. O objetivo de conectar-se às emoções é tornar-se a melhor versão de si mesmo e assumir total responsabilidade por sua vida. Portanto, o segundo passo é assumir a responsabilidade. Mesmo que a outra pessoa tenha uma atitude ruim ou esteja errada, eu também posso ter minha parte de responsabilidade. Vamos usar o exemplo do roubo da aula passada para demonstrar. Primeiro, relaxe, sente-se ereto, feche os olhos, coloque as mãos no peito, respire profundamente, sinta os pés firmemente no chão, como uma árvore com raízes profundas. Em seguida, sinta a bênção do amor universal, com luz e amor preenchendo sua criança interior. Lembre-se de algo que aconteceu na infância, como roubar algo ou outra situação que você queira resolver. Depois, afaste mentalmente essa situação, tornando-a pequena, sem poder de machucá-lo. Concentre-se no presente, deixe de lado as pessoas e eventos externos. Em seguida, expresse suas emoções e eu reconheço que me senti ferido e com medo naquela época. Diga todas as emoções, depois acalme-se, respire fundo, continue afastando a situação, concentre-se no presente e diga qual é a sua responsabilidade. Sim, naquela época você pode ter me repreendido ou enganado, mas eu também fui egoísta, também fui esperto. Eu reconheço que também tenho minha responsabilidade. Lembre-se de não dizer o eu sou egoísta, mas sim o eu tenho uma parte egoísta. As palavras são importantes, pois evitam que você seja definido pela característica.
Por fim, agradeça pela experiência. Agradeça por ela ter lhe dado mais empatia, por ajudá-lo a não repetir atos prejudiciais e por ensiná-lo a assumir suas próprias responsabilidades. Esse é o segundo passo, assumir a responsabilidade. Não é criticar a si mesmo ou aos outros, mas ser responsável por todos os resultados e emoções da sua vida. A primeira parte é expressar as emoções, e a segunda parte é assumir a responsabilidade. Qual será a terceira parte? Vamos compartilhar na próxima aula. Lembre-se, ao fazer qualquer exercício, a preparação é fundamental. Relaxe, sente-se ereto, feche os olhos, coloque as mãos no peito, sinta a bênção e o amor do universo, depois afaste a situação, respire profundamente e comece a expressar suas emoções com calma, passo a passo. Passo a passo, você ficará mais saudável e mais forte. Na próxima aula, compartilharemos a terceira parte muito importante. Muito obrigado a todos. Criança Interior 5. Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje para a quinta aula da série sobre a criança interior. Hoje vamos falar sobre o terceiro passo e apreciar os seus esforços. Este passo é muito importante, porque muitas pessoas, ao praticar os exercícios da criança interior, tendem a cair na dor, sentindo tristeza, impotência e desamparo, ou até acreditando que eram péssimas naquela época, que foram abandonadas, que não sabiam se ajudar, cometeram erros ou machucaram outras pessoas. Por isso, precisamos ter cuidado especial para garantir a segurança de nós mesmos e dos outros ao realizar qualquer prática espiritual. Uma rede de segurança é extremamente importante, especialmente para aqueles que desejam se tornar trabalhadores da vida. É essencial lembrar sempre da segurança. O terceiro passo é apreciar os seus esforços. Mesmo que eu não tenha feito bem na época, ou sinta que não consegui nada, é importante aprender a me valorizar. Mas, como apreciar a si mesmo? Mesmo que eu tenha roubado algo de outra pessoa ou enganado alguém, podemos apreciar o ponto de partida positivo. Por exemplo, se você sente culpa pelos erros do passado, aprecie sua bondade, porque essa culpa vem da sua consciência e do reconhecimento das suas ações erradas. Mesmo que você esteja deprimido ou tenha estado internado em um hospital psiquiátrico, ainda assim merece se valorizar, porque, mesmo em situações tão difíceis, você não desistiu e está aqui hoje participando da aula. Isso mostra o seu amor pela vida e o seu esforço. Apreciar a si mesmo não significa dizer que você é incrível, mas sim reconhecer que, mesmo em meio às dificuldades, você teve um ponto de partida positivo, com o desejo de criar valor a partir dessas experiências e dar voz à sua vida. Cada situação é diferente, mas apreciar a si mesmo faz parte de assumir total responsabilidade pela sua vida, ou seja, não importa o que aconteça no ambiente externo, eu tenho a capacidade de responder, em vez de apenas reagir. Reagir é como jogar ping-pong, onde a bola é batida e inevitavelmente rebate em uma direção, enquanto responder significa escolher como lidar com suas emoções e ser responsável por elas. Agora, vamos fazer um exercício de meditação para sentir como aplicar este passo na prática. Primeiro, relaxe, sente-se ereto, feche os olhos, coloque as mãos no peito, respire profundamente e sinta a bênção do amor universal. Lembre-se de uma situação em que você se sentiu injustiçado ou magoado, depois afaste-a mentalmente, tornando-a pequena como um grão de poeira, e concentre-se no momento presente. Nesse processo, há 2 princípios para apreciar seus esforços. Primeiro, comece pelo que é mais fácil de apreciar, como valorizar o fato de que você não desistiu da vida. Segundo, seja específico, como apreciar que você não atacou a outra pessoa naquela época ou que buscou ajuda ativamente. Ao se valorizar, é importante dizer isso em voz alta, porque a voz é uma vibração que tem um grande efeito de cura. Quando você diz o eu me amo, eu mereço ser amado, sua voz se conecta com cada célula e cada poro do seu corpo. Apreciar seus esforços é permitir-se relaxar e sentir o verdadeiro poder de amar a si mesmo. Mesmo em um ambiente externo adverso, o que uma pessoa que realmente se ama e é verdadeiramente sábia escolheria fazer? Isso é ser responsável, e apreciar seus esforços é uma escolha que vale a pena. Se, durante o processo de apreciação, surgirem pensamentos de autocrítica, coloque esses pensamentos em uma caixa preta no seu coração e guarde-os para lidar em outro momento. O exercício agora é abraçar-se completamente e afirmar-se.
Outro motivo importante para apreciar a si mesmo é que não estamos valorizando o que aconteceu em si, mas sim as qualidades internas que possuímos. Veja essas qualidades como partes bonitas da sua vida, tornando-se uma fonte de motivação, até mesmo uma crença. Se você puder adicionar à sua apreciação a frase "Eu sou uma pessoa corajosa que assume responsabilidades", isso aumentará muito sua energia. É um salto quântico, até mesmo uma mudança de paradigma, passando de valorizar uma ação para definir sua vida. Ao continuar fazendo isso, sua vida terá grandes melhorias. Por hoje, encerramos aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Faça um pouco a cada dia, cresça gradualmente, e vamos nos esforçar juntos. Muito obrigado. Criança Interior 6. Olá a todos, é um prazer estar aqui na sexta aula da série sobre a criança interior. Hoje vamos falar sobre o quarto passo para transformar a criança interior, o compromisso com a mudança. Este passo é o mais importante e também o meu favorito, porque trata-se de mudança, e não apenas de permanecer nos sentimentos. Este passo é sobre deixar o passado para trás e transformar tudo o que aconteceu no passado na força mais poderosa da sua vida. Não importa o que aconteceu no passado, isso já não é mais relevante. O que importa agora é o poder do presente. Precisamos aproveitar o passado e transformar os pontos de dor da vida em pontos de luz. Mesmo que o passado tenha partes egoístas ou dolorosas, se pudermos aceitar essas partes, a vida passará por uma transformação incrível. Quando conseguimos nos aceitar incondicionalmente, o poder interior é ativado. Quanto mais profunda for a dor do passado, maior será o amor e a compaixão necessários para dissolver e aceitar essas dores. Por isso, é importante continuar praticando os exercícios da criança interior. Mesmo que você se sinta muito mal, dar pequenos passos todos os dias ajudará a aceitar a si mesmo e a ativar a compaixão, o amor e o poder internos. Comprometer-se com a mudança significa fazer uma declaração concreta de mudança. Essa declaração precisa ser específica e clara, não apenas palavras vagas. E deve ser dita em voz alta, pois a frequência da voz é muito importante. Se possível, compartilhe esse compromisso com alguém em quem você confia. Transforme o compromisso em ações concretas que podem ser realizadas diariamente, como "Eu me comprometo a não projetar minhas emoções nos outros" ou "Eu vou beber 8 copos de água todos os dias para manter minha saúde". Comprometer-se com a mudança nos permite ter uma influência positiva sobre as pessoas ao nosso redor e o mundo, assumindo a responsabilidade por nossos relacionamentos e sonhos. Esse compromisso não é apenas um slogan vazio, mas sim ações concretas. Ao fazer um compromisso de mudança, tente começar com o "eu sou", em vez de esperar que a mudança aconteça primeiro para depois se comprometer. Assim, será mais fácil transformar os pontos de dor da vida em pontos de luz. Agora, vamos fazer uma pequena demonstração para aplicar este passo. Primeiro, relaxe, sente-se ereto, feche os olhos, coloque as mãos no peito, respire profundamente e sinta a energia da Terra e do Universo. Permita-se ser preenchido por amor e aceitação incondicionais. Em seguida, afaste as dores do passado, tornando-as pequenas, e foque novamente no presente. Imagine que você já se tornou uma pessoa cheia de poder e amor, e então diga o seu compromisso. Por exemplo, "Eu me comprometo a não machucar os outros. Eu me comprometo a respeitar os sentimentos de cada pessoa. Eu me comprometo a ser preenchido todos os dias pelo amor universal." Esse compromisso pode ser ajustado e repetido continuamente, porque não somos perfeitos. O compromisso existe porque temos a determinação de mudar e o desejo de nos tornarmos melhores. Por meio desse compromisso, elevamos nossa vida no momento presente, passo a passo, para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Hoje concluímos a sexta aula e também a última parte do quarto passo. Na próxima aula, teremos uma mensagem muito importante para compartilhar com todos. Estou ansioso para nosso próximo encontro. Obrigado a todos. Criança Interior 7. Olá a todos, hoje chegamos à sétima aula da série sobre a criança interior. Nas aulas anteriores, abordamos 4 passos: expressar emoções, assumir responsabilidades, apreciar os esforços e comprometer-se com a mudança. Hoje,
vamos explorar um conceito muito importante: usar bem a nossa criança interior, tornando-nos os melhores pais para cuidar da nossa criança ferida, enquanto nos comunicamos com os pais externos. Esse conceito é muito importante porque, ao nos conectarmos com a criança interior, é fácil cair no estado de autopiedade, sentindo-se ferido, ignorado e não amado. No subconsciente, podemos projetar esses sentimentos em nossos pais ou outros cuidadores. Portanto, o foco desta aula é aprender a ser os melhores pais de nossas vidas, assumindo a responsabilidade por nossa criança interior. Para alcançar isso, precisamos deixar de lado as expectativas em relação aos pais reais e nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos internamente. Devemos trazer uma energia de bondade, amor e ternura, tornando-nos os melhores pais para nós mesmos, especialmente quando sentimos que nossos pais não nos amaram o suficiente. Esse processo não é apenas cuidar da nossa criança interior, mas também elevar-se a um nível superior para se comunicar com os pais externos. Isso exige que atuemos com a mais alta dimensão e energia. Agora, vou guiá-los em um exercício de meditação para demonstrar como se comunicar com os pais externos com o melhor de nosso Pai interior. Primeiro, relaxe, sente-se ereto, feche os olhos, coloque as mãos no peito, respire profundamente e sinta a energia da Terra e do Universo. Nesse estado, conecte-se com a imagem do pai ideal em seu coração, seja um pai bondoso ou uma mãe cheia de amor. Em seguida, leve essa energia para a sua criança interior e inicie um diálogo espiritual com seus pais reais. Por exemplo, você pode dizer aos seus pais: papai, mamãe, desculpem-se, quando eu era criança, eu os odiava. Hoje, eu já cresci, assumo a responsabilidade pelas minhas necessidades e estou aprendendo a ser o melhor pai para cuidar de mim. Sou grato por tudo o que vocês fizeram. Obrigado pelo amor de vocês. Este exercício não apenas nos ajuda a reconciliar com nossos pais, mas também nos conecta com os ancestrais e com a energia da Terra. Por meio dessa conexão, podemos sentir apoio e bênçãos, perdoando tanto a nós mesmos quanto aos nossos pais pelo passado. Durante esse processo, devemos lembrar de 4 passos importantes: expressar amor, gratidão, desculpas e despedidas. Esses passos nos ajudam a expressar amor, agradecimento, arrependimento e bênçãos, alcançando uma verdadeira reconciliação. O exercício desta aula é uma versão avançada da cura da criança interior, permitindo-nos não apenas cuidar de nós mesmos, mas também nos conectar com o mundo externo. É um processo contínuo que exige prática diária, um pequeno passo de cada vez. Obrigado a todos pela participação. Espero continuar crescendo e explorando com vocês nas próximas aulas. Criança Interior 8. Olá a todos, bem-vindos à última aula da série Criança Interior. Ao longo dessas 7 aulas, aprendemos como curar e transformar a nós mesmos por meio de diferentes etapas. Hoje, vamos dar um passo adiante, aprendendo a nos tornar os melhores pais para nós mesmos e a escrever a nossa própria história de vida. O foco desta aula é aprender a escrever a nossa história de vida, não apenas registrando eventos, mas olhando para o nosso passado com gratidão, apreciação e bênçãos. Este exercício nos ajuda a transformar a mentalidade de vítima em criadores do nosso próprio destino. Antes de começar, reserve uma hora para realizar este exercício de forma profunda. Escolha um ambiente tranquilo e confortável, desligue o celular e certifique-se de que não será interrompido. Você pode optar por escrever ou fechar os olhos e narrar verbalmente a sua história de vida. Durante este processo, leve uma energia de compaixão e amor, começando pela sua primeira memória de infância, e reveja gradualmente cada evento importante. O ponto-chave é olhar para essas experiências com apreciação e aceitação, pois tanto os sucessos quanto os fracassos fazem parte do seu crescimento. Por exemplo, se você se lembrar de uma cena em que chorou quando era criança, não se critique, mas aprecie a si mesmo naquele momento, pois foi uma forma de expressar seus sentimentos. Agradeça por sua coragem e sinceridade, pois essas são qualidades preciosas que você possui. O objetivo deste exercício é redefinir o valor da sua vida, encontrar o seu lugar e a melodia principal da sua existência. Temos a capacidade de dar um novo significado à nossa vida e criar uma existência feliz. Por fim, ao concluir este exercício, você pode encerrá-lo com algumas afirmações positivas, como: eu sou uma pessoa digna de amor, eu sou uma pessoa responsável. Isso ajudará você a sentir paz e força interior.
O exercício desta aula não tem um número fixo de vezes ou limite de tempo, cada pessoa pode realizá-lo conforme sua necessidade. O mais importante é que, por meio deste processo, você possa dar um novo significado e valor à sua vida. Agradeço a todos por participarem destas 8 aulas. Espero que esses cursos tenham um impacto positivo em sua vida, ajudando você a se tornar o melhor de si mesmo, beneficiando a si mesmo e aos outros. Espero encontrá-los novamente em futuros cursos interativos. Meu sincero agradecimento a todos.